me chamou a atenção, pelo menos aqui todo o clichê do amor, em relação ao seu envolvimento com longas metragens, porque você debutou com o filme Gata Velha Linda Mia, que é totalmente soturno, e aqui você tem uma proposta um tanto mais leve, mais romântica. Eu quero que você comente sobre essa transição, do seu interesse explorar vários tons dentro do formato de longa-metragem, e também quero saber como foi pensar nas atrizes para viver essas personagens com caracterização tão específicas, né? Você até teve envolvimento anterior com elas, como a Gilda, como a Débora, como foi isso? Uhum. Enfim, eu acho que realmente ele é um filme bem que vai quase no oposto do meu filme anterior. Ao mesmo tempo que eu acho que ele também tem uma coisa que ele não é tão uma comédia romântica tradicional. E esse era o grande desafio, de como fazer um filme sobre amor, que era uma coisa que eu queria falar, porque o meu outro filme ele falava quase sobre o desamor. E eu queria ir para o outro lado disso, assim, como fazer um filme de amor que não seja exatamente o que se espera de uma comédia romântica, alguma coisa assim, que tenha alguns elementos a mais. Então, ele não é um filme super solar, mas ao mesmo tempo é um filme afetivo, né? E eu escalei as atrizes também um pouco trazendo elas para coisas que desafiassem. Todas queriam fazer o filme de alguma maneira, a gente conversou, eles sabiam que eu ia rodar, e aí elas se sentiram desafiadas por fazer aquilo em algum lugar, né? Então a Marjorie não é um lugar que ela visita sempre, essa coisa extremamente sexual e sadomasoquista e não sei o quê, e depois isso é quebrado durante o filme. A Débora, ela tinha uma coisa com a coisa das libras, que ela tinha que aprender a se declarar através da linguagem dos sinais. Ao mesmo tempo ela faz a mocinha, mas não é uma mocinha tradicional, ela está dentro de um triângulo amoroso meio errado. E a primeira cena que tem a Amanda Miraci e a Maria Luísa Mendonça também tinha esse desafio de se fazer. A Maria Luísa queria fazer o filme e participar dele, talvez por conta até da coisa da independência dele, assim, de como contar essa história, filmar em pouco tempo e dar conta disso e ser divertido, estranho e trágico ao mesmo tempo, sabe? Então foi atrás dessa pesquisa aí que nós fomos. E por ser um projeto independente, me conte como você estabeleceu os métodos, tanto de preparação quanto de filmagem. Imagino ter sido um desafio ainda mais amplo, porque você também vem aqui como um intérprete, né? Um protagonista em um dos, digamos, segmentos desse filme. Sim. Dirigir, atuar, ao mesmo tempo que facilita, porque você conhece todo o aparato e o que você está fazendo, o tipo de história que você quer contar. Dificulta porque você está, muitas vezes, em cena, mas resolvendo coisas. Então é uma coisa meio quase esquizofrênica de você conseguir meio que virar a chavinha mesmo na hora da ação, ir para a cena, e talvez seja pior ainda para os atores que contracenam nesse sentido. Eu fico pensando como deve ser, porque eu sou parceiro na cena, durante a cena, mas fora de cena eu sou o diretor da coisa toda. Então eu tenho a sorte de sempre me cercar de pessoas que são super talentosas e que isso não faz a menor diferença para elas, isso não altera, não atrapalha, né? Que era a minha grande preocupação, como fazer sem atrapalhar os meus colegas de cena. Então, acaba que é divertido, é difícil, mas é desafiador ao mesmo tempo, né? Outra coisa que você tinha perguntado era sobre o fato de você se incorporar, né, como ator, né, nessa experiência. A coisa do filme ser independente, você tinha perguntado. Era sobre a produção ser independente, quais os métodos você estabeleceu de preparação. No outro filme, que é o Gata Velha Linda Mia, eu tive mais tempo de ensaio. É uma coisa que eu priorizo sempre, ensaiar bastante, para a gente chegar no set já sem precisar mudar muito as cenas. É o que precisa ser feito, assim. Como o filme, os dois filmes, eles têm um pé no teatro, tem uma coisa da dramaturgia, de personagens que falam bastante e tal. Então eu achei que esse era o processo mais que daria mais resultado mesmo, que seria mais tranquilo, mais confortável para todo mundo, para todos os envolvidos, e foi. Então, o meu segredo de fazer o filme em pouco tempo é realmente você ter bastante tempo de ensaio. Nesse filme especificamente, diferente dos outros, dos curtas ou do longa que eu fiz,
Eu tive menos tempo de ensaio, mas aí é uma coisa de você sentar com os atores, passar o dia estudando com eles, direcionando, um segundo dia de exercícios e tal, e depois algumas coisas que eu fiz uns atendimentos mais individuais, assim. A Marjorie eu acabei encontrando com ela no Rio pra gente ver como é que estava indo, ajudar a decorar, ver se está tudo bem. Da Débora, de fazer um trabalho solitário com a professora de Libras, de ensinar ela a se declarar em Libras. Então, cada um no seu estilo aí foi se adequando para fazer essa história acontecer. E eu perguntei para todas as atrizes como elas recepcionam os clichês, especialmente quando elas recebem, né, um roteiro, e perguntei até mesmo se deparar com chavões, né, narrativas, de alguma maneira as impediu de embarcar no projeto. E você, como um contador de histórias, como lida com os clichês? Às vezes é um impedimento, uma barreira, ou na verdade vem como uma vantagem para você resolver os desdobramentos da sua narrativa? Nessa narrativa especificamente, ela me possibilitou liberar todos os clichês narrativos e de roteiro e de diálogo, porque era o que o filme pedia. Mas como fazer isso de uma maneira que seja nova e interessante para quem está assistindo, né? Então era esse o desafio, de como juntar histórias distintas e personagens distintos com histórias que também passam perto dos clichês, das relações, das declarações de amor e tudo mais, mas sem ser chato, ou já vi isso muitas vezes, enfadonho. Então esse era o desafio, de como tornar aquilo dinâmico e interessante de assistir, né, para o espectador. Em outros trabalhos, a busca é sempre não encontrar o clichê perfeito, então em fugir deles, né, de você sempre descobrir o novo, a novidade, o que é fresco, o que ainda não foi dito, o que não foi pensado, ou qual tema não foi feito. Eu sempre falo muito isso, assim, que eu só faço trabalhos quando eu tenho alguma coisa a dizer sobre aquilo, sobre aquele tema, por algum motivo aquilo me interessa, assim. Não me interessa fazer só porque eu quero mostrar um exercício de direção, que eu sou bom, e paisagens, isso e aquilo. Eu quero dizer alguma coisa, então às vezes eu uso o veículo do teatro, às vezes eu uso o veículo do cinema, então eu gosto de estar envolvido em coisas em temas, em projetos que me interessem de alguma maneira, ou que me digam respeito, ou que sejam questionamentos pessoais, alguma coisa assim. Rafael, muito obrigado. Obrigado a você.